Ainda não publiquei, mas está bem. Mas isto não é para mim, é para o doutor Arnaldo Saraiva, para a professora que está ali, para as pessoas que me olham simpaticamente, porque eu escrevi um livro muito maluco. Muito maluco. As pessoas entraram na minha maluqueira e estão a dizer coisas que são uma maravilha. Pronto, acabou-se. Obrigado. Antes de mais, queria saudar os muitos amigos da Eduarda que aqui estão e alguns também meus amigos. E queria dizer que eu tinha a certeza, ou não tinha nenhuma dúvida, de que o Arnaldo ia fazer aqui uma literatura sapiencial, comunicante e bem-humorada, como sempre lhe ouvi, nunca lhe ouvi outro registro que não fosse esse, e que eu subscrevo por inteiro. Eu tenho a presunção de ter aprendido alguma coisa, ou muita coisa com o Arnaldo, e terei sempre o proveito de uma relação que foi praticamente de mestre e discípulo, e continua a ser de alguma forma de mestre e discípulo. Então é só o discípulo. Normalmente é assim, as relações mestre-discípulo depois invertem-se. A Eduarda é outra coisa. A Eduarda, eu às vezes gosto de dizer na brincadeira que ela foi a única psicanalista que eu tive na vida, que eu consultei na vida, porque na verdade a Eduarda sempre teve este condão, este dom, provavelmente alguns de vocês já terão tido também esse privilégio, que é de conseguir ver coisas no fundo de nós, num fundo que nem mesmo nós próprios alcançamos. Tem esse dom de uma espécie de escrutínio quase sobrenatural, ou se não é sobrenatural, pelo menos tem a ver com uma sabedoria que não está ao alcance, não está pelo menos ao meu alcance, e por isso a amizade dela, para além de ter sido e de ser um privilégio, é um pouco assustadora por isso. É uma amizade que me assusta e que ainda me assusta um pouco. Bom, eu não vou por isso subscrevo inteiramente o que disse o Arnaldo e não vou aqui fazer uma espécie de segunda apresentação ou de apresentação B. Vou partilhar umas notas, uma espécie de impressões adjacentes ao que disse o Arnaldo, ou até de intuições adjacentes, e vou pela primeira vez na vida fazê-lo lendo a partir do meu telemóvel, e também vou explicar já porquê. É que eu, na verdade, só consegui regressar do estrangeiro há 2 horas atrás, graças à greve geral de quinta-feira. E quando digo graças, é dando graças à graciosa greve geral. E nunca me custou tão pouco ter ficado retido no estrangeiro como a propósito da greve geral de quinta-feira. E eu vinha no avião, e como não tinha nem caneta, nem lápis, nem papel, não tive outra alternativa senão ir escrevendo algumas impressões que eu recuperava, porque na verdade eu li o livro Vira Bicho mais ou menos há um mês, quando me foi enviado, e não reli o livro como queria ter relido para esta apresentação. E por isso passo a ler a partir das notas que eu, no fundo, recuperei ou que me surgiram há muito pouco. Creio que não há outro livro na nossa literatura como este Vira Bicho, e aí estou já em sintonia com o Arnaldo e a Maria, e sobretudo não conheço ninguém a escrever na língua portuguesa e a escrever a língua portuguesa como a Eduarda. É uma escrita simultaneamente indecente e elegante, onírica e realista, grotesca e sublime, impiedosa e misericordiosa, mental e demencial, maliciosa e angelical. É uma descida angelical aos infernos, ou então é obra de um angelismo infernal, ou dantesco, mais propriamente, até porque tu várias vezes vais buscar o Dante e a Beatriz e a Selva Escura. O Arnaldo também já o disse. É uma escrita rente aos serviços mínimos da vida de quem escreve e de quem é escrito. Não há algum limiar da existência, mas também por isso ela transporta um vislumbre de outra coisa para além dela e para além de tudo. Está perigosamente, irremediavelmente debruçada sobre uma verdade da qual estamos ainda, ou mentalmente ou biologicamente, longe ou arredados. E é isto, mas ao mesmo tempo esta escrita está sempre a virar, como o título indica, a virar e a revirar-se e a revirar-nos. Se numas alturas ela evoca o confinamento cósmico de um Maurice Blanchot, foi um autor que por algum motivo me surgiu quando eu estava a ler o livro da Eduarda, sobretudo aquela obra que não sei se está traduzida para português, La Arche Angélique,
Noutras, ela posiciona-se e fala-nos e situa-nos em tempos medrosos, encolhidos, ocos, opacos, como a Eduarda escreve. É um tempo cósmico, aquele que labora neste tiar da escrita da Eduarda, até um tempo paleopoético, quando ela nos fala, por exemplo, da respiração dos primeiros anfíbios, ou da hominização. Mas o fio que entra nesse tiar é o do nosso tempo. É o deste tempo, dos tempos em que vivemos. E a sua moral, porque há moral neste livro, é um livro moral e imoral ao mesmo tempo. A sua moral enuncia-se não no fim da história, mas perto do início, ou logo no início. Os pobres são de merda e os ricos são de chocolate. É a moral desta história do bairro dos Olivais e do Grande Hotel do Porto, ou que se passa alguns entre o bairro dos Olivais e o Grande Hotel do Porto. Eu até podia dizer que se situa alguns entre o Kaspar Hauser e o Dante. Mas esta moral é também a moral da história com maiúsculo. É a moral da nossa história comum. E por isso, por mais inesperado e por mais improvável que pareça, esta escrita é de pleno direito uma escrita social. Vira Bicho fala-nos da luta de classes. É verdade. Fala-nos da luta de classes. Da incomunicabilidade entre os grandes e os pequenos. Fala-nos de pessoas presas por fios no limiar da sobrevivência material, cognitiva e ética. Fala-nos de experiências de fim de linha, de náufragos. Fala-nos de bichos vindos do homem e fala-nos de uma proliferação anómala. É uma espécie de marxismo transcendental. Mas sendo transcendental, é uma espécie de antimarxismo. E é um pouco como, e eu estava a olhar para a Maria João Reino e a lembrar-me disso, é um pouco como os pobres do Raul Brandão. Seria bem interessante... Ainda ontem pensei nisso. Vês? Sim. Era bem interessante que alguém fizesse essa leitura comparada entre os pobres do Raul Brandão e o Vira Bicho da Eduarda Chiote. Os desastres da Bia, essa ministra doutora das limpezas, esse aguilhão espetado na consciência moral, ou na má consciência, que é a única consciência compaginável com a seriedade, são os desastres da humanidade. Os desastres da Bia são os desastres da humanidade. E há nela uma malvadez inocente, que é das crianças, que nem os deuses alcançam, mas talvez lá atrás, muito antes do Piketty e do Prozac, fosse comum a todos. É a malvadez inocente dos bichos, ou a inocência malévola dos bichos. Mas que não haja aqui nenhum engano, os desastres da Bia são a antítese dos desastres de Sofia. Então, há uns tempos, vimos os desastres de Sofia pelo olhar do João Botelho. São a antítese, estes desastres da Bia, dos desastres de Sofia, porque os desastres de Sofia são desastres de chocolate e os desastres da Bia são desastres de merda. Há uma procura por um sentido moral que ajuda a espiar o pecado do conhecimento. É o pecado do conhecimento. Porque o que é, se não um pecado, o maior de todos os pecados, conhecer e esquecer. Ou conhecer os esquecidos e esquecê-los. E por cima ou por baixo disto tudo, há algo de que o Arnaldo também falou, o humor, o escárnio, que são imprescindíveis para aguentar o falso paraíso, que a Eduarda fala a certa altura. É uma escrita que não pede licença para sacudir a cinza da Síria e do Siriza. Esta eu lembrava-me ainda do livro. E a sátira. Alguém faz o teu pão e limpa a tua sanita e te permite ter depressões e mulher a dias todos os dias. Esta é também a história e a moral deste livro. O grande problema da Bia é saber se vai ter eletricidade em casa. O da narradora é saber se tem ou não talento. Vejam a diferença. E são mundos tão apartados, tão díspares, tão incompreensíveis um para o outro, que é como se pertencessem aos universos paralelos de que fala a física teórica, cujo único ponto possível, ou melhor, impossível, é a gravidade quântica, ou os ratos quânticos de que a Eduarda fala. O título, Vira Bicho, aponta, como já disse o Arnaldo, para uma metamorfose. A Eduarda seria assim como uma espécie de o Ovídio dos Olivais. O Ovídio dos Olivais. E eu, a partir do momento em que comecei a ler o livro, ao fim de algumas páginas, eu estava à espera que no final, era um dos desfechos possíveis deste livro,
era que a narradora se metamorfoseasse na Bia. Mas a narradora não se transforma na Bia. A metamorfose é talvez outra e a única possível. A metamorfose da Eduarda na sua escrita. De uma vida mínima numa vida máxima. Isto é, a metamorfose noutra espécie de vida a que não se pode viver, e talvez seja isso a literatura. A escrita da Eduarda, isto vou terminar, é uma escrita maligna, porque nos devora... Parece como um César, que eu penso que é o César Monteiro, será? O João César Monteiro. A certa altura dizem, César, do sol ao rato, depois falar em ratos, do sol ao rato, que é uma artéria de Lisboa. Portanto, dá-se estes luxos, digamos assim, insólitos, que fazem que a literatura dela pareça realmente muito diferente. É uma literatura única. Não há igual, não há quem escreva como ela em Portugal. Mas ela várias vezes fala da literatura, ora em tom depreciativo ou diminutivo, ou em tom irónico, ou em tom talvez sério também, porque a certa altura diz a minha grotesca literatura. Tem alguma coisa do grotesco da pintura, sabe? Tem, claro. Mas o grotesco também tem outro sentido. Ou então, noutro momento, e essa é a personagem que diz, tens uma linguagem poderosa. E tem uma linguagem poderosa, na página 53. Noutro lugar diz, não fazer literatura ou filosofar ou teorizar perante quem de desesperança padece. Perante o sofrimento é melhor não fazer literatura e, portanto, não dourar nada e também não querer que as palavras resgatem só por si o sofrimento, precisa de alguma coisa mais. Mas noutra passagem diz, fala de um texto e não de alta costura. Um texto de alta costura. Referindo-se talvez a Maria Bento da Costa, não é? De alta costura, mas aqui no caso é dela. Mas a personagem também lhe diz a certa altura, vê a escrever, anda a escrever melhor do que nunca. E eu acho que ela tem razão, personagem. Acho que ela tem razão. Mas o narrador é também irónico, risonho, jocoso, em muitas passagens. E são inúmeras as passagens em que se fala de rir. De rir e de sorrir. Separando até o rir do sul. Né? Inúmeras passagens. E não vou falar dessas situações porque não temos tempo. Eu não quero abusar também. Mas é também um narrador culto. Como noutras obras poéticas de Eduarda, há uma série de citações claras ou diretas de autores, Wordsworth, Keats, Zelda e Scott Fitzgerald, mas também até de portugueses, do Zimmler, do Tolentino, que é o Papa, né? O Bom Senhor, ou o Papa quase, né? E às vezes não cito o autor, mas, por exemplo, uma frase como Feios, Porcos e Maus. Toda a gente reconhece o título do filme do Héctor Escola, né? E várias citações que aparecem diretas ou indiretas no texto e sempre não marcadas até em itálico, mas sempre com pertinência, não se trata de exibição. É uma narradora que eu diria patética no sentido de pathos. É uma narradora que se vê que não só vê o sofrimento, vê a miséria humana à sua volta, mas ela própria se debate também com os problemas dela, e no caso ela nem fala dos problemas de saúde. São problemas mentais, são problemas de reflexão ou de entendimento. E o entendimento é escasso. É o melhor. Ela defende até que o entendimento não há. Esta narrativa tem como cenário, já foi dito, um bairro que claramente se vê que é de Lisboa, embora curiosamente não é nomeado o bairro. Mas há referências a Lisboa noutros lados. E tem como personagens principais uma mulher que é a criada mulher a Dias, chamada Beatriz, Bia quando era menina,
e não me parece indiferente este jogo Bia-Beatriz. Beatriz quer dizer feliz, não é? O que é uma antítese, é uma ironia, desde logo. Uma mulher que não é nada feliz, não é? Ou que não foi nada feliz na sua vida, nem o é no presente. E Bia tem logo que ver com bios, grego, vida. Vida. E é da vida que se trata neste romance. Mas depois aparece também um homem, curiosamente, chamado Dante, que é o marido da Bia. Dante. E o romance cita, sem o dizer, os versos de Dante da Selva Obscura. Obscura, 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 escura. Que é o começo da Divina Comédia. Não é? Mas o cenário privilegiado pressupõe-se, ou dá-se a entender